o Diário do Campus começa agora. O nosso convidado é o professor mestre do curso de Economia da PUC do Rio Grande do Sul, André Luiz Contre. E no programa de hoje, conversaremos como a guerra na Ucrânia pode prejudicar a economia do Brasil e do Rio Grande do Sul. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um obrigado. Prazer receber o senhor igualmente, aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Professor, sabemos que o Brasil está em crise há alguns anos. A guerra na Ucrânia pode prejudicar a economia do Brasil mais do que a pandemia da Covid-19? Sim, então eu acho que isso aí é uma coisa importante da gente considerar nessa guerra, dos impactos dessa guerra, né? É que a economia brasileira já vinha há alguns anos, né, numa situação bastante precária, né? Nós estamos desde praticamente 2014 que nós estamos sem crescimento econômico, né? O nível do nosso produto, ele terminou 2021 abaixo de 2014, então o Brasil está numa trajetória de cerca de 8 anos de praticamente estagnação econômica, com elevadas taxas de desemprego e uma variável nova que começou a se manifestar, né, nos últimos 2 anos foi o processo inflacionário. Então nós estamos hoje com uma inflação, digamos, relativamente elevada, na casa dos 10%, né? E essa guerra, né, ela chega nesse momento em que a economia parecia estar retomando algum crescimento, ainda que muito lento, né, e com inflação já elevada. Né? E até quando os impactos econômicos poderão ser sentidos no Brasil? Então, isso vai depender muito, é claro, da extensão da guerra, né? O quanto vai levar essa guerra para ser encerrada, né? Também vai depender, né, do quanto a tentativa russa, né, vai ser bem sucedida do ponto de vista deles de conquista, né, da Ucrânia, porque isso vai configurar um novo equilíbrio geopolítico no tabuleiro mundial. Então isso vai impactar as economias, né, dependendo do sucesso então dessa guerra, né, do ponto de vista russo. E claro, né, tem uma série de configurações que estão surgindo, estão aparecendo, né, entre Rússia e China, entre as economias latino-americanas e os Estados Unidos, as economias latino-americanas e europeias, né? Então, tudo isso, no longo prazo, vai acabar afetando a economia brasileira. No curto prazo, né, a gente já pode prever, assim, que já está ocorrendo, né? A gente está observando aí um crescimento da inflação, né? E esse crescimento da inflação ele se deve essencialmente, né, por uma questão energética, pelo aumento dos preços dos combustíveis, mas também pelo encarecimento da produção agrícola, em função da nossa dependência da importação de fertilizantes. Esse é um aspecto muito importante, né, nossa dependência de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, né, e também o fato de que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de cereais, né, trigo, milho, e isso vai impactar os preços internacionais e acaba impactando aqui também. Então, a extensão dessa guerra vai dizer o quanto vai impactar a economia do Brasil, né? Agora, o que é importante, né, é que esse crescimento, esse aumento inflacionário que nós provavelmente vamos ter num contexto onde a inflação já estava elevada, é extremamente prejudicial para a economia brasileira. Por quê? Porque isso pega a gente no momento de elevadas taxas de desemprego, de baixo poder aquisitivo já da população, né, com os salários do trabalho, né, os salários dos trabalhadores já em queda em termos de poder aquisitivo, que vinha acontecendo desde o ano passado, e isso tende a se acentuar. Qual é o problema? O problema é que o crescimento econômico brasileiro depende muito, nós temos aí mais de 65% do PIB, que é consumo das famílias.
Então, na medida que você comprime, né, o consumo das famílias, que impede um crescimento maior, você impede um maior crescimento econômico, né? Num contexto de inflação. Então, nós temos o que em economia a gente chama de a possibilidade de nós passarmos por o que a gente chama de estagflação, que é baixa taxa de crescimento com inflação, que é um cenário realmente bastante preocupante, né? Sim. O senhor mencionou a alta do preço do combustível. Além dele, outros produtos podem sofrer reajustes e quais seriam esses produtos? Todos porque os produtos dependem do transporte, nosso transporte é essencialmente rodoviário e isso então encarece o frete, o transporte, né? Então, e aí nós temos uma questão de que a gente chama de, na economia, de preços relativos, né? Na medida que você encarece, por exemplo, o preço do trigo, você vai encarecer o pão, mas você vai ter que, vai encarecer também, no caso, por exemplo, milho, né? A produção de aves, de porcos, depende muito desses alimentos, né? Então isso gera uma cadeia da economia. Então, assim, o aumento do preço dos combustíveis, os combustíveis são o principal, talvez, elemento que tem o poder de irradiar para toda a economia. Então, e mais do que isso, né? Nós já víamos, desde o ano passado, num processo de ajuste dos preços da economia brasileira. Então, por exemplo, o preço do setor de serviços, né, ele já vinha numa trajetória ascendente e tem preocupado o Banco Central, as autoridades monetárias, o preço do setor de serviços que foram muito prejudicados durante a pandemia, né? Então, o que nós temos aí? Comunicação, né, transporte e todos esses serviços, shows, enfim, né, que compõem aí o setor de serviços, né, aluguel, o comércio, né? Então esse é um setor que os preços já vinham numa trajetória de ascensão em função, né, desse ajuste pós-pandemia. Então esse aumento agora dos combustíveis encontra a gente nesse processo de ajuste já de aceleração desses preços. Então realmente é uma tendência no próximo ano aí de a gente ter um aumento no nível generalizado no nível de preços de praticamente todos os produtos, né? Sim. E quando estamos numa crise como essa, os maiores afetados são as pessoas mais necessitadas. Sim. E o que o governo federal pode fazer para amenizar os danos para a população? Então, isso aí é uma coisa extremamente importante, né? Transferências de renda, como o que nós tínhamos, né, o Bolsa Família, nesse momento seriam fundamentais, inclusive para propiciar uma tentativa de recuperação da atividade econômica, porque justamente essa camada da população, né, vai ser muito prejudicada no seu poder aquisitivo, né, e isso impacta a atividade econômica, os produtores e o comércio. Sim. Então, políticas de transferência de renda do governo, né, com certeza seriam fundamentais, né, para tentar reverter um pouco do prejuízo, sim, porque o prejuízo mais ou menos está dado, né? E professor, para finalizar, o Rio Grande do Sul ele pode ser mais afetado economicamente do que os demais estados? Pode ser, mas é um pouco difícil de afirmar isso, né? Então, assim, a nossa atividade econômica, nós temos uma capacidade industrial relativamente elevada em relação aos outros estados, né? A nossa agropecuária também pode vir a sentir. Isso tudo vai depender muito da configuração que vai acontecer no comércio mundial, né? Produtores agrícolas, em algum sentido, vão se beneficiar pela elevação do nível do preço da soja, por exemplo, e do trigo, do milho, né? Embora eles também possam vir a ser prejudicados pelo aumento do preço dos fertilizantes. Então, assim, é meio difícil de dizer, saber nesse momento, assim, qual é que vai ser o resultado líquido desse processo aí, né? Sim. Professor, muito obrigado por o senhor participar. Foi ótimo conversar com o senhor. Espero que o senhor tenha gostado. Não, muito obrigado. E as portas do Diário estão sempre abertas para o senhor voltar aqui. Foi uma ótima conversa. Ótimo. Foi uma ótima oportunidade, agradeço. Espero ter contribuído aí com alguma coisa. Claro, com certeza foi muito bom. Muito obrigado.
O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Instagram, no Twitter e no Facebook. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até semana que vem. Tchau!